Olá, você que nos acompanha aqui mais uma vez no Com Joyce, seu comentário da lição da Escola Sabatina com a Joyce, aqui mais uma vez com o tema da lição jovem, né? O tema geral é sucessor e conta da história de Josué. E hoje nós vamos estar aqui estudando a lição de número 3, que tem por título Tempo de Transição. E olha só que coisa interessante. O tema principal é justamente a passagem de bastão que Moisés fez para Josué, que antes era o seu pupilo e por 40 anos acompanhou Moisés como líder de Israel, vendo a maneira como ele lidava com todas as situações e provações, e por estar diante de alguém que depositava completamente a confiança em Deus, certamente isso abriu espaço para que o Espírito Santo trabalhasse no coração de Josué a principal característica de todo bom líder, que é a sujeição ao líder supremo, que é o Senhor Deus. Certo, aqui a lição, dando um pouco de contexto, né? Chegou agora um momento muito esperado na história de Israel. Moisés, que antes havia sido seu líder, um líder muito fiel em meio às maiores crises do povo de Deus, agora chegará ao momento de descansar. E Moisés sobe um monte e contempla toda a terra prometida. E lá ele acaba morrendo. E passou antes a responsabilidade de liderar o povo de Israel para Josué. Só que esse momento foi muito marcante, porque Moisés ele precisou renunciar o sonho de conduzir o povo para a terra prometida. Josué, por outro lado, recebeu o bastão da liderança das mãos de alguém que ele não só admirava, mas Josué amava Moisés profundamente. A perda dele seria algo que ele sentiria com muita dor e de coração partido. Mas agora, sobre ele pesava uma grande responsabilidade, que agora ele teria que assumir o manto de Moisés na liderança do povo de Deus. E uma coisa muito interessante é que a famosa frase "seja forte e corajoso", que Deus diz no livro de Josué, foi dita antes por Moisés, justamente em Deuteronômio capítulo 31, versículos 7 e 8, onde Moisés vai dizer a Josué: seja forte e corajoso. Ele agora estava diante de uma nova jornada. O povo de Israel não mais seria andarilho no deserto, mas agora seriam guiados a batalhas contra povos muito experientes e fortes, enquanto eles tinham somente a sua fé para se apegar. Josué precisaria agora submeter-se à guia de Deus para que pudesse ser um bom líder na liderança de seu povo. Teria que ser corajoso o bastante para enfrentar os gigantes e ainda inspirar o povo a fazer o mesmo. Agora, para quem se pergunta, será que Josué conseguiria seguir os passos de Moisés? Deus deixou muito claro que Josué era a sua escolha. Antes, Deus falava com Josué por meio de Moisés. Agora ele fala diretamente com ele. Ele anuncia a morte de Moisés e ordena que ele prepare o povo para seguir adiante e tomar posse da herança da terra prometida. E junto com essa missão, Deus faz uma promessa, que estaria com Josué e que precisava ser forte e depender totalmente de Deus e permanecer fiel à sua palavra. São as orientações iniciais do livro de Josué. Com isso, nós temos a nossa primeira pergunta: o que o chamado de Josué nos revela sobre viver pela fé? É bem interessante isso, né? Eu fico pensando, o que Josué estava pensando quando tudo aquilo aconteceu? Simplesmente, né, Moisés, infelizmente, né, faleceu ali para ele, aquilo foi uma perda muito grande, e aí eles passaram ali os seus 30 dias de luto, e aí depois que passou os 30 dias, o povo se vira para Josué, né, e agora? E agora? O que a gente vai fazer? E aí Josué olha para aquele povo, que estava andarilho, como você falou, no deserto, né, e ele tinha que conduzir o povo não por um deserto igual o povo estava sendo conduzido, mas agora para batalhas contra gigantes, contra vários gigantes. E aí Josué pensa: Senhor, como que eu vou conseguir vencer batalhas com esse povo aqui? Esse povo reclamão, esse povo que se faltava uma gota de água já estava reclamando, esse povo que não queria maná, queria carne, esse povo que... Como que eu vou fazer agora? E a frase, né, que Moisés falou primeiro e depois Deus falou novamente, né, ser forte e corajoso, assim como você falou, veio a calhar que Josué
pensou, né? Senhor, tudo bem, o Senhor me escolheu, então aqui estou. Então, viver pela fé, assim como Josué estava passando por aquele momento ali, não é nada fácil. Mas mostrou que viver ali pela fé não é a ausência dos desafios, né? Que ele teria muitos desafios, mas andar confiando na presença de Deus, mesmo diante de gigantes e territórios desconhecidos, que é o que estava acontecendo com ele ali. Então, o chamado de Josué nos ensina que a fé e a coragem, ela é baseada na presença de Deus, e não nas circunstâncias que ele estava vivendo ali. Deus estaria com ele. Então, simplesmente ele falou, seja forte e corajoso. Não temas, porque o Senhor teu Deus está contigo. Muito bom. Ali Josué, ele viveu pela fé, ele obedeceu ao chamado de Deus, confiando na presença e direção divina. Mesmo sem saber, ali estava um futuro tão incerto, Senhor, como que eu vou fazer isso? Né? Uma coisa é Moisés fazer e eu estar ali acompanhando, outra coisa é ser eu. Como é que eu vou fazer isso? E aí, ainda assim, ele confiou. Ele percebeu que a minha suficiência não vem de mim mesmo. Ele percebeu, olha, a minha suficiência não vem de mim mesmo, mas vem de Deus. E é Ele quem vai fazer prosperar a missão. Então ele obedeceu, assim como Abraão fez e partiu sem saber para onde ia. Josué, eu aceito o chamado. Então, está nas mãos de Deus. Muito bem. E veja só o que mais nós temos aqui de interessante, né? Agora Moisés estava morto e Deus mostra para Josué o tamanho da sua missão, como ele deveria conduzir o povo, vencer exércitos. A conquista de Josué era para uma vasta região, desde o deserto do Negueb até o sul, até os montes do Líbano, ao norte, desde o rio Eufrates a leste e até o mar do Mediterrâneo, a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Uma missão impossível. Um povo despreparado, indo enfrentar uma multidão de exércitos mais fortes, mas o objetivo da missão era a conquista total. Qual é o objetivo da pregação do evangelho? Não é atingir os 4 cantos da terra? Não é uma missão aparentemente impossível? Com seres desvirtuados, despreparados, escolhidos para cumprir uma missão de suma importância. Mas a mesma promessa que Deus fez a Josué é a mesma promessa nossa. Em Josué, capítulo 1, versículo 5, nos é dito: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ou seja, que Deus ele garante que o sucesso da missão estava ao alcance dos israelitas. Tudo que o povo precisava era confiar e agir com base no que Deus havia prometido. Essa mesma fórmula é válida para nós hoje. Quando nos depararmos com desafios gigantes, a palavra de Deus precisa ser o nosso guia e nossa segurança. Parábolas de Jesus, página 192, nos diz que todas as ordens de Deus são promessas habilitadoras. Todas as promessas de Deus, elas são verdadeiras, ou seja, toda a força que Israel precisava, que Josué precisava, literalmente vinha do Senhor. E Josué entendeu a urgência desse chamado e, sem perder tempo, mandou uma mensagem para todo o acampamento, avisando que em 3 dias o povo atravessaria o Jordão. O momento de chegar à Terra Prometida finalmente havia chegado. Nós também já estamos aqui há muito tempo e o momento é chegado de avançar. Avançar para o alvo, para a vontade de Deus que está diante de nós. Tudo o que precisamos é ter fé com base na palavra de Deus, de que ela é poderosa o suficiente para se cumprir. Resolução de ano novo mostra a ineficácia das nossas palavras. A gente começa um projeto, mas abandona no meio. Deus é capaz de dizer, haja luz e houve luz, levanta e anda o paralítico que levantou e andou, e o próprio centurião de Cafarnaum creu tanto nas palavras de Cristo que disse, com apenas uma palavra pode curar o meu servo. Porque eu sou um homem sujeito à autoridade, querendo ou não, ele conhecia o poder das palavras. E Jesus fala, nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Uma fé que se apega às promessas feitas por Deus. Isso é algo incrível. Agora, vamos aprofundar um pouco mais esse conceito na segunda pergunta.
qual era a garantia de sucesso dos israelitas durante as batalhas que eles iriam travar contra aqueles povos. O que eles garantiram a vitória? O que faria com que eles pudessem ir de cabeça erguida, sabendo que seriam vitoriosos? O que dava-lhes essa certeza? Vai ser um pouco redundante, mas vai ser bom. Lá em Josué 1, eu acho que é de 7 a 8, comenta sobre a obediência, né, à palavra de Deus. Fala que a vitória deles não dependia da força militar que eles tinham, mas sim se eles estavam obedecendo a Deus. E Deus prometeu, né, Deus falou lá, né, não se aparte da tua boca o livro desta lei, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E a Ellen White também comenta, se eu não me engano, em Patriarcas e Profetas, ela reforça que a fidelidade à lei de Deus era a única garantia de sucesso deles. Então, o segredo da vitória de Israel estava na obediência e na dependência total de Deus. Eles precisavam dessa obediência, e isso nos mostra, eu acho que tem várias histórias que comentam sobre a obediência que nós temos mediante Cristo, né? Nos dá ali vitória sobre várias coisas. Eu lembro de uma vez que eu tive uma prova na escola e a prova foi literalmente colocada para o sábado. E era uma nota que eu precisava dela cheia, assim, né? Dividida lá nas matérias, eu precisava da nota cheia. E eu falei, né? Eu não vou. Então eu vou ter que ficar sem essa nota. E a prova não foi mudada, mas no final do bimestre eu tinha alcançado as outras notas com excelência, então meio que a minha média continuou boa. E eu falei, pela obediência a Deus, mesmo que eu tenha que reprovar, eu vou continuar, mas Deus, ele honrou aquela obediência, e mesmo assim eu consegui passar. Então Deus, ele nos honra e ele nos protege, e se ele fez a promessa, mediante a obediência, nós temos a vitória. Muito bom. E de fato. E eu estava lembrando aqui que a gente sempre vê versículos sobre Josué, sempre é colocado capítulo 1, versículo 9, e o 7 ali fica esquecido. E, recapitulando a pergunta, né, qual era a garantia de sucesso dos israelitas durante as batalhas? Fé, porque eles não entrariam por mérito próprio, fé e obediência. E isso me faz lembrar muito as características do remanescente, fé e obediência. E a terra prometida é símbolo da Canaã celestial. E de que forma nós entraremos na Canaã celestial? Pela fé, por graça, pela fé em Cristo Jesus e obediência. Da mesma forma que os israelitas entraram, que Josué entrou por fé, pela graça e não por justiça própria. Então, qual que é a nossa garantia de sucesso? Crer e viver em fidelidade, né? Paralelo incrível. A fonte de poder dos israelitas é a nossa fonte de poder. A fonte de poder que vem do alto. A lição vai dizer mais do que estratégias. Deus buscava entrega total, um povo disposto a obedecer. O sucesso de Josué, o futuro da nação, dependia inteiramente da fidelidade do povo às instruções de Deus. Para vencer as batalhas que viriam, a lição diz, os israelitas precisavam estar conectados de maneira firme e constante a Deus e sua palavra. A missão só avançaria se o povo abraçasse as instruções divinas e realmente internalizasse no livro da lei. Nossa, enquanto os exércitos de Canaã dependeriam de seus carros, cavaleiros, espadas, Israel dependeria do poder de Deus. Em geral, preparar um exército para a batalha existe treinamento, exige tática, disciplina, mas Israel não estava prestes a travar guerras comuns. Eles literalmente venceriam pela fé, confiando no agir sobrenatural de Deus. Isso me lembra a história de Davi. A vitória de Davi se tornou a vitória de Israel, ainda que eles não tivessem movido um dedo, uma pedra, para vencer aquele gigante. A vitória de Cristo se torna a nossa vitória, mesmo que não tenhamos movido um dedo para que isso acontecesse. Incrível. E, nossa, tudo isso aqui está muito bom, demais, mas agora chegou um momento muito importante, que é a dica de OIC.
E a nossa dica de OIC de hoje tem por título o livro Patriarcas e Profetas, capítulo 44, A Travessia do Jordão. Um evento muito importante na história de Israel, que na verdade era o ponto de partida para que eles então pudessem começar a sua jornada de conquista da Terra Prometida. A maneira como Deus realizou sinais miraculosos diante de seu povo, a maneira como eles exerceram fé na obediência, são algumas das coisas exploradas aqui nesse capítulo, e nós temos certeza de que vai surpreender você e edificar muito nos seus estudos. Agora, tão importante quanto saber o que Israel faria, né? E como que eles obtiveram sucesso, precisamos falar também de nós, né? Claro que a gente já falou aqui, mas de maneira mais aprofundada. De acordo com o exemplo de Josué e do povo de Israel, qual deve ser a nossa postura diante da missão colocada diante de nós por Deus? Os objetivos de Deus, o alcance que essa missão tem que ter, que nós devemos fazer, então, para exercer de maneira exemplar o papel que o Senhor nos confiou? Qual deve ser a nossa postura? É uma pergunta que tem muita responsabilidade, né? A cada dia nós somos convidados a sermos luzes no mundo. Então, em qualquer lugar que nós estejamos, seja no trabalho, na escola, na faculdade, em casa principalmente, nós temos que mostrar às pessoas que nós temos uma verdade e que nós vivemos aquela verdade. E essa missão ela é muito importante. Assim como Josué tinha que mostrar agora que ele era um líder e que Deus estava ali com ele, que Deus tinha o escolhido, a partir disso nós temos que tomar isso para nós, tomar essa responsabilidade para nós e mostrar que nós também somos descendentes de Cristo, nós levamos a nossa mensagem, nós vivemos aquilo. E mesmo diante dos obstáculos que nós temos do cotidiano da vida, a cada dia nós temos que fortalecer a nossa fé, buscar mais dependência de Deus, estar sempre em oração, estudo da palavra, estarmos preparados para essa missão de levar a mensagem, né? Devemos lembrar que a missão, ela não é nossa, mas ela é de Deus. Nós somos apenas instrumentos, né? Assim como Josué foi um instrumento para realmente lutar as batalhas, né? Estar ali diante do povo, né? Então, essa postura nós temos que ter disposição para obedecer, coragem para enfrentar, e a confiança de Deus é quem garante o resultado, né? A confiança em Deus é que garante esse resultado que nós teremos. Verdade, confiança plena, né? Como Josué teve. Já pensou se na hora ele coloca um pé para trás? Não, peraí, como é que vai ser? Os outros povos iam ver que nem ele estava confiando no próprio Deus dele. Então, a nossa postura é confiança plena, mesmo que nós não vejamos como é que tu disse uma frase bem interessante, o caminho, né, dá primeiro passo, e Deus cuidará. Então, é confiança plena. E veja só, a Sibeli disse uma coisa muito interessante há um tempinho atrás, de que uma coisa é você acompanhar uma pessoa que confia em Deus, outra coisa é você estar no lugar dela, não é? Josué deve ter sentido sozinho ao perceber que enfrentaria batalhas enormes sem a presença e orientação de Moisés. A ausência dele, no entanto, despertou em Josué um senso profundo de dependência de Deus. Ele sabia que toda a sua força teria que vir do Senhor. E assim como Josué, a gente tem uns paralelos interessantes. Josué recebeu uma missão que aos olhos humanos parecia impossível. Assim também os discípulos de Jesus teriam uma missão que era aparentemente impossível, alcançar o mundo inteiro. Assim como Josué sentiu a falta de Moisés, o seu orientador por quem Deus havia feito muitos milagres, os discípulos também sentiram a falta de Cristo por meio de quem haviam presenciado muitos milagres. Assim como Josué, eles só poderiam cumprir a missão se confiassem plenamente do poder de Deus. E ao comissioná-los, Jesus deu a eles a mesma promessa que Deus deu a Josué: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Claro que não com essas mesmas palavras. A garantia da presença de Jesus era a única base para a esperança de sucesso.
A missão que Deus nos dá hoje é completar essa grande comissão e exige de nós uma fé firme na presença do Senhor. Parece muito mais fácil, às vezes, se esconder na rotina, se fechar em casa, no trabalho, mas assim como Josué e os primeiros cristãos, nós temos a garantia da presença de Deus e é nisso que precisamos nos apoiar para, como a lição diz, tomar posse da promessa, vencer o medo e seguir em frente com fé, cumprindo o que Deus nos chamou para fazer. E sabe uma coisa interessante? Acham que Josué não sentiu medo ao ser comissionado por Deus? É possível alguém confiar e sentir medo ao mesmo tempo? Veja só, foi com grande ansiedade e desconfiança em si mesmo que Josué encarou a obra que estava diante dele. No entanto, seus temores foram removidos pela segurança dada por Deus. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Nossa, olha só. A garantia de Deus lançou fora o medo que Josué estava sentindo. Muitas vezes podemos ter medo, mas se mesmo com medo nos colocarmos à disposição, demonstrando confiança, Deus abençoará. Fé não é sentimento. Cristo estava apavorado diante da morte, mas ainda assim fez a vontade de Deus, porque sabia que era isso que devia ser feito. Da mesma maneira, Deus ele entende os nossos medos. A missão de Deus pode parecer a princípio extraordinária, mas depois que você entra no campo de batalha, você enfrenta a demora da batalha. Você, às vezes, se vê superado por inimigos mais fortes. Você tem que sucumbir ao sol da batalha, ao cansaço, à sede, à fome, à espera. Em momentos que parece que Deus está ausente. Mas, ao contemplarmos pela fé a vitória que já nos está garantida, o Senhor será fiel a manter as suas promessas. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. No verso 13 desse mesmo texto de Isaías, que no caso foi 41:10, o verso 13 diz: Eu sou aquele que te toma pela mão direita e diz, não temas que eu te ajudo. A garantia de sucesso está completamente em Deus, em Cristo, justiça nossa, que resplandece sobre nós como um sol e dessa maneira ele ilumina até os dias mais escuros e as noites mais sombrias. Amém? Amém. Tem um versículo que eu achei bem interessante, em Apocalipse 12:11, diz assim: Eles, pois, venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Assim como estava lá Josué com os israelitas, né? Também na última grande ali, na última crise, na grande tribulação, nós precisamos exercer essa mesma fé. E não amar a nossa própria vida, mas a viver pela fé, porque o justo viverá pela fé. Amém. Amém. Não amar a nossa própria vida, mas amar a vida de Cristo, né? É, exato. A nossa vida é vida para a perdição, a vida de Cristo é vida para a vida. É verdade. De repente esse verso alugou um triplex na minha cabeça. Mais alguma coisa, Camille? Não, somente. Muito bem. Vamos então orar novamente, agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso, mas antes, a gente não fez no começo, e vocês achando que a gente ia se esquecer, né? Se você não conhece sobre o Ministério da JYC, por favor, nos acompanhe aqui pelo nosso canal do YouTube, pelas redes sociais, onde estão saindo todas as novidades que você pode estar conhecendo a respeito desse ministério abençoado. E, por favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, afinal, coisa boa precisa ser compartilhada. E, de novo, se você não quer assistir e não gosta desse conteúdo, manda para aquele amigo que você odeia, porque ele com certeza será abençoado. E você também ao fazer essa boa ação. Que Deus nos abençoe e agora vamos orar. Pai amado que habita nos altos céus, nos ensina a ser fortes e corajosos como Josué, a encontrar a nossa força na confiança de que o Senhor estará conosco e abrirá diante de nós as portas que não se fecharão e removerá todos os obstáculos. Que mesmo diante da dificuldade, nossa confiança não seja abalada e creiamos na tua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.